Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá? Olha o que diz aí no primeiro versículo de Mateus 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Observa que os discípulos primeiro aqui perguntam, né, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus pega uma criança, bota no meio deles e fala: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem, primeiro se converter. Se converter, a gente aprende na Bíblia que é ter a metanoia. Se converter é você mudar de vida, mudar de direção. Se você estava andando no caminho errado, você vira, né, um 180 e volte para onde? O caminho certo. Só que Jesus fala bem assim: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças. Aí alguns confundem, porque quando fala bem assim, se tornar como crianças, Jesus aqui, eles não estavam fazendo a comparação com a criança em relação assim, supondo que aquela criança fosse o quê? Inocente. Não é isso. Mas porque elas, as crianças em si, elas fazem o quê? Elas entendem que depende de outras pessoas e aceitam o quê? Humildemente o que não pode prover por si só. Então a criança, ela entende que ela não consegue se virar por si só, que ela não consegue resolver tudo, que ela necessita do adulto, que ela necessita do outro. Então a criança, ela faz o que? Ela se humilha pela a provisão, ela se humilha pelo aquele que provê as coisas para ela. Então assim também temos que ser todos nós, que nós vamos olhar para Deus, nós vamos olhar para Cristo e saber assim, dependo 100% do Senhor. E assim é como a criança faz. Olha o versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Você viu aí? Só reforçando que ele fala que tem que ser como uma criança, se converter e ser como uma criança e que se humilhar a quem? A Deus. Se humilhar a Cristo, reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador, reconhecer que o Deus é o nosso Deus e o único Deus, é reconhecer, é se humilhar. E aí, como eu acabei de ler, olha aí de novo no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E olha o versículo 5. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar uma destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Aqui Jesus ele faz uma analogia de que aqueles que servem de pedra de tropeço para fazer um dos seus pequeninos é dos seus discípulos, aquele que quer te buscar, aqueles que se humilha, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, né, com o coração quebrantado, um coração sincero. E ele fala sobre aqueles que servem de pedra de tropeço para que essas pessoas venham se desviar do Senhor. E ele fala o quê? Seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço. O pedra de moinho é aquela pedra que o animal fica rodando o jumento e fica aquela pedra bem grande, redonda, esmagando alguma folha, alguma coisa, algum milho, algum grão. Então, amarrar uma grande pedra daquela, olha o peso daquela pedra, muito pesado. E fazer o quê? E fosse afogado na profundeza do mar, fosse jogado. Então, quem serve de pedra de tropeço para algum discípulo de Jesus é menos mal morrer afogado. Parece assustador, né? Mas é a palavra de Deus. É o que Jesus falou. Por isso que quando a gente lê, estuda, a gente vê a dureza de algumas partes. Que quando é só falado por aí, a gente acha estranho. Nossa, Jesus está falando que é melhor que a pessoa seja amarrada no pescoço, uma pedra de moinho, uma pedra grande, seja ele jogado na profundeza do mar. Claro, se ele serve de pedra de tropeço, realmente é melhor que essa pessoa morra o quanto antes. É o que ele diz. Não está falando para a gente matar não, viu? Estou deixando bem claro. Não tá falando isso não. Misericórdia, não entenda assim não. Entendeu? Mas ele está aconselhando, falando que seria melhor para essa pessoa, né? Não está falando que a gente tem que fazer algo não, viu? Deixa bem claro aí.
Não vai confundir as coisas, não. Olha o versículo 7. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Então esse versículo 7 mais uma vez reforça, vai existir, mas ai de quem que seja feito como pedra de tropeço para que venha o que? Desviar um dos pequeninos, um dos discípulos de Jesus. E olha o versículo 8, o que diz? Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Versículo 9. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Aqui Jesus, ele não está mandando arrancarmos de forma literal, não, que fica bem claro. Quando Jesus fala no versículo 8, que fala se sua mão ou seu pé fazer você tropeçar, você arrancar, e quando fala no versículo 9 sobre os nossos olhos, se faz tropeçar, que a gente arranque o olho, né? É melhor entrar com um olho só no reino do céu do que ser lançado no inferno com todo o corpo. Isso aqui Jesus, ele está dizendo que devemos nos esforçar ao máximo, o nosso máximo, o máximo que for preciso, para quê? Para que a gente não venha se desviar dos caminhos do Senhor. Que a gente venha esforçar ao máximo para que a gente continue exatamente da forma que Deus quer. Nos esforçar cada vez mais para melhorar dia a dia, como a Bíblia fala, se você é santo, santifique mais. Mas isso aqui já teve alguns relatos, né, de alguns discípulos, alguns homens da fé, né, que arrancaram algum tipo de órgão. Só que eles arrancaram, teve um mesmo que arrancou o seu próprio órgão, porque ele pensava em algumas prostitutas, ele pensava em algumas mulheres de uma ilha que ele tinha visitado e tal. Só que depois que ele arrancou, ele levou para isso no pé literal mesmo, e não adiantou, porque a mente dele continuou trabalhando, porque muitas vezes está aqui, ó, na nossa mente, na nossa cabeça. A gente fica trabalhando naquele mal, fica trabalhando, é a mesma coisa, os olhos, eles são controlados pela mente, as mãos, os pés são controlados pela mente. E nós devemos fazer o quê? A Bíblia fala que o próprio Jesus falou isso, né? E nos ensina até hoje. Olha, pela lei, se a pessoa fosse pega em flagrante em adultério, era considerado adúltero. Olha, um assassino é aquele que fosse pego em flagrante que assassinou o irmão, o outro, né, o próximo. Se você tem ódio pelo seu irmão, você já está sendo assassino, você já está matando seu irmão. Então, não é de forma literal, mas aqui Jesus está falando o quê? Se esforce o máximo, o seu máximo se esforce. Ah, pastor, o meu máximo é tão pouco. Então busque em Deus, clame ao Senhor. Jesus ensinou aqui antes o quê? Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que é comparado, primeiro se converter, e comparado a uma criança. A criança faz o quê? Ele se humilha. Ele entende que ele não consegue só. Então a gente pega esses dois assuntos e se transforma em um só. Jesus fala que temos que ser como criança, se humilhar. E quando ele fala, se sua mão, o seu olho, o seu pé fizer tropeçar, arranque, é o quê? Reconhecer, olha Deus, eu não estou aguentando, não estou conseguindo, me ajude, me socorre, eu preciso do seu auxílio, eu preciso da tua ajuda para que minha mão não venha pecar, os meus olhos não venham pecar, os meus pés não venham pecar. Você tem que clamar, mas tem que se humilhar mesmo. Clame ao Senhor e se esforce o máximo, tá bom? E só lembrando, você que já é inscrito no canal, muito obrigado aí por ser inscrito, deixa um comentário aí de onde você está assistindo, né? Que Deus continue te abençoando cada vez mais. E você que chegou até aqui e está assistindo o vídeo, está gostando? Quer assistir mais vídeos? Quer receber as notificações? Toda vez que sair vídeo novo, entra aqui, ó, se inscreve no canal e ative o sininho como todos, para toda vez que publicar vídeo novo, você vai ser aí notificado. E se você não assistiu os outros vídeos, aqui está a playlist, assista os outros vídeos também, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.